Gato Malhado e a Andorinha Sinhá. Tudo o que você precisa saber sobre este livro infantil do autor Jorge Amado, especialmente se você quiser ler com crianças, porque, sinceramente, eu não sei se eu leria. Olá, este é o meu canal, eu sou a Bel e aqui eu falo sobre literatura infantil com famílias que querem ler mais e melhor com os seus filhos. Se você está chegando aqui agora e se interessa por este assunto, quero te convidar a se inscrever no canal e ativar as notificações para ficar sabendo sempre que entrar um vídeo novo por aqui. E o vídeo de hoje faz parte de um projeto muito legal, que eu tenho muito orgulho, que é o meu clube de leitura com adultas. Um espaço especial onde a gente lê clássicos infanto-juvenis, tanto brasileiros quanto internacionais. E todos os livros que a gente já leu no Clube da Bel, que é o meu clube de leitura, estão aqui no canal disponíveis na playlist Clássicos da Literatura Infantil. Para acessar a playlist é só você entrar aqui no meu canal, clicando na minha carinha, que aí você vai conseguir encontrar essa playlist. E se você quiser fazer parte desse grupo super especial e super VIP de leitoras que estão se tornando amigas, lendo e conhecendo clássicos da literatura infanto-juvenil, você será muito bem-vinda ao Clube da Bel. É só se inscrever no link que está aqui embaixo na descrição do vídeo. Então vamos lá! O Gato Malhado e a Andorinha Sinhá, um livro infantil de Jorge Amado, que é um dos principais autores brasileiros. Na verdade, até um dos autores brasileiros mais conhecidos e traduzidos internacionalmente. Diz que perde só para o Paulo Coelho. Bom, Jorge Amado é muito conhecido, mas não por literatura infantil. De literatura infantil, ele tem 2 livros. Esse aqui e A Bola e o Goleiro. Antes de falar sobre a história que está aqui dentro, e já vou avisando, vai ter spoilers, e mostrar para vocês o porquê talvez eu não leria esse livro com crianças, com certeza não com crianças pequenas, vou contar um pouco para vocês sobre quem é Jorge Amado e principalmente sobre o contexto de quando esta obra aqui, quando este livro aqui foi escrito. Jorge Amado nasceu em 1912, há mais de 100 anos atrás, na Bahia. Ele teve quase 50 livros publicados, mas a carreira dele não foi só na literatura. Ele também foi ativo na política. E, inclusive, a carreira literária dele foi muito influenciada por isso. Até 1956, os seus livros, as suas obras, traziam muitos aspectos políticos. Inclusive, a gente percebe bastante isso aqui dentro do Gato Malhado e Andorinha Sinhá. Mas lá por 1956, ele teve uma decepção com o partido, uma briga, essas coisas que sempre acontecem. E isso mudou a carreira literária dele. Ele passou então a escrever histórias mais sobre o povo. Agora suas histórias falavam mais de tipos populares, de coronéis poderosos, de mulheres sensuais. Foi nessa época que ele escreveu Gabriela Cravo e Canela, que virou uma novela bem conhecida, que eu não conheci no caso porque eu sou muito jovem. Esse livro aqui foi escrito em 1948, na época em que o Jorge Amado e sua esposa e o seu filhinho, João Jorge, estavam vivendo em Paris, num período de exílio. E, inclusive, esta história foi escrita para o seu filho, para o João Jorge, como presente no seu aniversário de 1 aninho. Essa era uma história que o Jorge Amado contava muito de boca para o seu filho durante toda a sua infância. E quando o seu filho já estava mais velho, adulto, lá nos anos 70, um dia, mexendo nas coisas antigas da casa, ele encontrou a cópia original, que era um manuscrito, né, desse livro, que não tinha nenhuma ilustração. A ideia do Jorge Amado nunca foi publicar esse livro, ele era realmente um presente para o seu filho. Mas ao encontrar esses originais, João Jorge olhou para aquele livro, deve ter ficado ali todo emocionado com as lembranças, resolveu pegar o livro e levar para um amigo do seu pai, um ilustrador, o Caribé, um artista argentino que se naturalizou brasileiro e resolveu morar na Bahia. Caribé pegou o livro e fez lindas ilustrações. E depois, então, João Jorge mostrou esse livro para o pai dele, já com as ilustrações que tinham deixado a história irresistível, e foi aí que ele concordou em publicar. Isso aconteceu no ano de 1976. De lá para cá, o livro já teve várias edições, essa aqui é a mais recente, a que a gente encontra para comprar novinha hoje em dia, e ela é bem bonita, bem caprichada, bem colorida, com texto assim, num tamanho bom de ler, sabe? Ela também traz textos extras, textos complementares que falam sobre o tempo, né, sobre a carreira
carreira do Jorge Amado e sobre o momento em que essa história foi escrita. Se você quiser comprar esse livro aqui ou alguma outra edição dessa história, eu vou deixar links aqui embaixo na descrição do vídeo. E eu gostaria de te lembrar e te pedir para ser uma seguidora legal. E sempre que você for fazer as suas compras de livros, especialmente na Amazon e na estante virtual, lembra de vir aqui e pegar um link e fazer a sua compra através desse link, porque desta forma a sua compra gera uma comissão de venda para mim, que é o que me ajuda a manter este canal. Ah, é importante, você não gasta absolutamente nada mais com isso. Agora vamos conhecer a história? Lembrando, se você não gosta de spoiler, está na hora de deixar o seu joinha e dizer tchau, tchau. Mas você gosta de spoiler, né? Eu também gosto. A história desse livro aqui se passa em um parque onde moram muitos animais. Entre estes animais, um gato malhado, um gato já um pouco mais velho, um gato que assim teve um passado talvez um pouco comprometedor. Ele não era um cara muito legal, ele comia uns passarinhos, ele assustava as pessoas, assim, não é um gato muito bem quisto por quem tá à sua volta. Essa história tem vários outros personagens coadjuvantes, mas a outra personagem principal é uma andorinha. A andorinha Sinhá, que está ali passando pela adolescência, pela puberdade, está começando a querer namorar. E seus pais, inclusive, estão procurando casamento para ela. Essa é uma história de amor, é um romance que me lembrou muito o segundo namorado da Rory Gilmore, de Gilmore Girls, o Jesse. Vocês lembram? É que eu tô assistindo essa série agora e aí me lembrou muito. Bom, contextualizando, fazendo a comparação, o Jesse é um cara todo bad boy, que não tá nem aí pra vida ali da comunidade, da cidadezinha onde se passa a série, e um cara que apronta com todo mundo, então ninguém gosta dele. Mas a Rory, que é absolutamente amada por todos, que é o solzinho daquela cidade, ela olha para ele com outro olhar. Ele chama a atenção dela e ela começa a perceber que talvez ele seja injustiçado, talvez ele não seja tão mal assim, as pessoas só não estão dando a chance que ele precisa ter. E é exatamente isso que a andorinha Sinhá faz com o gato malhado. Ela começa a olhar para ele e a perceber que as outras pessoas têm um olhar muito julgador sobre ele. E ela começa a passar tempo com ele. E eles começam a ficar amigos. E de repente essa amizade ela vai tomando outros rumos e eles percebem que tem algum sentimento por ali. Mas a andorinha Sinhá, da mesma forma como a Rory, é aconselhada por algumas outras pessoas a não se meter com esse tipo de gente. E aí, diferente da Rory, ela acaba ouvindo as outras pessoas, ou melhor, ela acaba obedecendo seus pais e aceitando o casamento que eles já tinham arrumado para ela. E aí, quando isso acontece, quando esse casamento da andorinha Sinhá com o rouxinol, né, um outro pássaro, vai acontecer, é bem no final da história, né? E ali a gente presencia também uma tragédia, que é o final que o gato malhado tem, que assim, não vou dar os spoilers tão detalhados, mas é uma coisa assim que nos lembra muito Romeu e Julieta, mas sem a Julieta, só o Romeu. Eu não falei aqui dos outros personagens que aparecem nessa história, que são coadjuvantes, mas que têm ali a sua personalidade bem marcada e que são bem estereotipados. E é nesse momento que a gente vê essa pegada mais crítica social, mais crítica política do Jorge Amado na escrita. Por exemplo, tem um dos personagens que é ali dentro da comunidade, é o clérigo, né? É o cara da igreja, da religião, que é um mulherengo super moralista. Essa história, esse romance com final trágico entre uma personagem super novinha, com um par romântico bem mais velho, que acaba não ficando com ele, mas fica com outro cara que assim não é quem ela queria, provavelmente também não vai ser alguém muito legal para ela. É uma história que tem assim uma conotação um pouco sensual, né, que nos incomodou um pouco. Esse foi um livro que a gente leu no Clube da Bel e a gente acabou de discutir sobre ele, de conversar sobre ele, e a gente terminou, foi ontem, né, a nossa conversa sobre esse livro, e a gente terminou pensando assim, será que mudou muito o mundo desses anos para cá, desde que essa história foi escrita lá nos anos 40 até hoje? Ou será que a gente é muito careta? Porque essas questões, assim, né, de um romance meio trágico, tá, tudo bem, a tragédia não é tão ruim assim, mas é importante a gente apresentar essas coisas difíceis também para as crianças. Mas uma história, assim, com uma certa sensualidade, pensando
que foi um livro que o cara escreveu, que o Jorge Amado escreveu para o seu filho no aniversário de 1 aninho, foi uma coisa que nos chocou um pouco, porque, é uma história assim, é uma fábula, né? São animais que falam e tal. E isso é legal, tá? Combina com o universo infantil, mas as temáticas e as coisas que acontecem, e até assim o final, que tem aquela palavra que a gente não pode falar, né? Que eu já falei pra vocês ali, tipo Romeu e Julieta, sei lá, apresentar isso pra criança pequena pareceu um pouco bem pesado pra gente. Nós conversamos ali no Clube da Bel, que é um espaço justamente pra gente conversar, falar, né, dos nossos incômodos em relação ao livro, e chegamos à conclusão de que, essa seria uma boa leitura para uma criança um pouco mais velha, talvez já beirando a adolescência, especialmente uma criança que já conheça, talvez, histórias de amor que tenham tido finais felizes, para não começar assim apresentando uma coisa tão sem esperança. Uma outra coisa extremamente importante e rica deste livro que eu ainda não falei é a forma linguística. Que jeito bonito de escrever que o Jorge Amado tem. Só pela escrita, que é super poética, bonita, assim, uma escolha de palavras que dança, sabe? Que é bonito. Vale muito a pena ler esse livro. E esse é um livro que, assim, é grande, mas ele é curtinho. Você vai conseguir ler ele em um dia, no máximo 2. Então, resumo final. Este é um livro que, sim, eu super recomendo. É um livro bonito, tem uma mensagem bonita, ele é gostoso de ler, mas talvez não para crianças e, com certeza, não para crianças pequenas. Deixa ele para um momento mais, assim, que elas estão um pouco mais velhas, já tem um pouco mais de experiência. E por hoje é isso. Muito, muito, muito obrigada por assistir o vídeo até aqui. A gente se vê no próximo. Boas leituras e boas histórias. Tchau!